ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Vamos orar. Querido Pai Celeste, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, ó Senhor, por tua grandeza, por tua realeza, por tua graça. Vamos lá. Irmãos, nós estamos aí no 5º ciclo, tá bom? Estamos chegando perto do final. Estamos aí nos últimos 3 ciclos, na metade, um pouco mais da metade do livro, aí 60% do livro de Apocalipse estudado, isso desde junho do ano passado, viu? Desde junho. Então, a gente acredita que daqui para metade do ano a gente termine, né? Então vamos mastigando, né, sem pressa, para entendermos bem aquilo que Deus quer para nossas vidas e aplicar em nossos corações a vontade do nosso Deus, tá bom? Irmãos, nesse 5º ciclo nós temos apenas 2 capítulos. Passamos aí a besta, né, do mar e da terra, enquanto o sinal da besta recebe um destaque, tá? Porque a marca da besta, desde que ela é falada no capítulo 13, ela vai ser falada no capítulo 14, que fecha lá o 4º ciclo, né? Quando começa esse ciclo, mais uma vez se fala dessa marca. No próximo ciclo vai se falar dessa marca também. Então nós sabemos que primariamente é algo que representa algo ideológico, um pensamento, que é a marca de um nome de uma pessoa terrena, que se opõe a Cristo ao longo das eras. E também, escatologicamente, naqueles últimos dias, haverão também alguma situação assim mais severa, tá bom? E assim, nós temos a marca de Cristo, que é o seu Santo Espírito. Então não tenho o que temer. Queridos irmãos, nesse ciclo a ênfase principal é mostrar o juízo de Deus, né, sobre toda a impiedade e perversão. O último, taxando, descrevendo horrendas coisas. Nós vamos falar aqui também que esse juízo, esse julgamento, essa sentença final é uma criação ao revés, conforme o teólogo Adolf Bull coloca. Como assim criação ao revés? Como se fosse a criação ao contrário, em vez de criar, desfazer. Vamos chegar lá, tá bom? Enquanto Gênesis está criando, está avançando, Deus fazendo, aqui Deus está se desfazendo. Só Deus tem autonomia para fazer isso, ninguém mais, né? Nós não somos chamados para destruir a terra. Os homens destruindo a terra, eles vão receber a justa punição por estar destruindo aquilo que Deus criou, tá? Só Deus tem autoridade para destruir todo o universo e recriar, né, fazer um novo céu, nova terra. Vamos chegar lá. E assim, irmãos, nessas 7 taças ou 7 flagelos, né, enfim, tantos nomes aí que são dados a esse ciclo. Nós falamos na vez anterior, no encontro anterior, sobre a preparação, os santos do mar de vidro, né, representando essa calmaria celestial, né, o povo de Deus cantando, né, quão grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. É o cântico de Moisés, servo de Deus. Bom, e aqui os 7 anjos são autorizados a derramar essas taças de ouro, essas taças que já havia, né, no templo de Salomão, né, já foi perdido, mas tem uma representação simbólica aí, né,
o derramar da ira de Deus. E aqui, queridos, veremos essa criação ao revés, tá bom? A primeira taça é a taça das úlceras malignas e perniciosas, conforme no verso 2, que ele vem dizendo assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Faz uma referência, tá? Como se fosse lá no Egito, mesma situação, né? Derramamento das úlceras, se espalhando as úlceras, né? Está lá em Êxodos 9, verso 10, né? Que é lá aquela praga lá do Egito. Então, à medida que vai avançando esse derramamento da ira de Deus, um paralelo, né, com o Egito, as pessoas não se arrependem, elas blasfemam, elas se endurecem cada vez mais, tá? Porque esse é o juízo, são as taças, as últimas punições, vamos dizer assim, tá? Nós vamos ver nos capítulos seguintes, nas sessões seguintes, que somente depois desse episódio que o juízo final vem, tá? Que é o grande julgamento de toda a humanidade e por aí vai, né? O céu se rasga, o grande trono branco, aquela coisa toda. Mas isso aqui na terra ainda é o último juízo. Faz um paralelo legal, né? Bem nítido, com as 7 trombetas. E quantas trombetas anunciam, as taças é a execução. E quantas trombetas era parcial, as taças é total. Ou seja, não vai ter escapatória. Então aí a primeira, né, sobre úlceras malignas nas pessoas. A segunda e a terceira, né, são sobre a água do mar e a água dos rios. Toda a água que é na terra vai ser ferida de sangue. Por que disso? Né? Vamos lembrar aí, né? Do verso 3, 4, verso 3 diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Sangue. De repente o mar se tornou em algo que não serve para nada. Sangue de mortos. Sangue morto, coagulado. Todo peixe, toda a vida. Olha a criação ao revés aí. Em vez de estar criando, está se descriando, se vamos criar esse termo, né? Descriar, ou seja, destruir, aniquilar, né? Anular, né? Encerrar. Enfim, essa segunda taça. A terceira também, sobre as águas, porque é fonte de vida, né? Então, a terceira, lá do verso 4, diz assim: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Lembra lá do Egito, né? Mais conhecida, né? O derramamento no rio Nilo, né? Enfim, nesse quesito aqui, nessa terceira taça, ele explica por quê. Ele vai dar uma explicação em forma de cântico. Interessante. Então ouviu o anjo, verso 5. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Uma voz. Ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Lembra lá que lá nas sessões anteriores, que era e que há de vir. Que era e que há de vir. Interessante, né? O Deus que controla a história no passado, presente e futuro. Só que no futuro é como se fosse essa vinda de Cristo, tá? É a vinda de Cristo. E ele já não fala aqui que és, que era, que há de vir. Não fala, ele oculta. Ou seja, Deus já veio e já está executando seu juízo. Bom, e porquanto derramarão, olha a explicação, no verso 6:
porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue que lhes tem dados a beber, são dignos disso. São merecedores de tal punição, porque toda essa impiedade perseguiu, maltratou, matou ao longo de toda a história. Olha aqui, ao longo de toda a história, irmãos, sangue dos crentes, desde Abel até a vinda de Jesus, muito sangue derramado. Até a nossa Bíblia, a sua e a minha Bíblia, ela foi feita de muito sangue. Muitos crentes, para deixar ela pronta assim, morreram, foram degolados, foram queimados vivos, foram maltratados, jogados nas arenas e por aí vai, cerrados ao meio, né? Infelizmente, mas felizmente, porque é uma vitória para os servos de Deus. E enfim, aqui, irmãos, esse é o porquê Deus começa aí nesse derramar da sua ira sobre as coisas que os homens confiam e vivem sem água. E agora? Como é que vai viver? Né? E agora? Que situação? Em tudo que a terra, quando Adão foi criado, estava tudo pronto, tudo lindo e maravilhoso. Quando ele foi criado, viu, nossa, né? Que legal, né? Tudo pronto, tudo prontinho. Mas aqui as pessoas vão estar vendo toda deterioração da criação, e vão estar vendo isso, sendo punidos por causa de seus pecados. Na quarta taça, sim, ainda na terceira, né? São dignos disso, eles merecem o ouvir do altar que se dizia: certamente, ó Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A maioria, né, de alguns estudiosos acredita que essa voz do altar é aqueles crentes lá dos selos, o quinto selo que se abre lá em capítulo 6, verso 9. Os santos, o quinto selo é aberto e os santos estão orando debaixo do altar, orando imprecatoriamente, oração de juízo, de justiça, porque eles foram martirizados, o sangue deles foi derramado. E essa oração, a resposta a ela foi uma voz que dizia que esperem, porque o número dos santos ainda não foi completo. Ou seja, ainda havia muitos séculos pela frente em que muitos crentes ainda iriam padecer, e muitos crentes, mesmo de morte natural, estaria sendo um mártir, né, sofrendo martírio por Cristo nessa terra. E aqui, essa oração é atendida. Depois que o número se completa, Jesus veio, e aí, aniquilação não, né? Destruição, né? Deus executando seu verdadeiro e justo juízo, tá? E assim, essa voz do altar é esses santos confirmando, concordando com o que Deus está fazendo, que agora é sem misericórdia. E aqui, queridos, também ele cita: verdadeiros e justos são os teus juízos, que é uma parte do cântico lá de Moisés, né? Como faz parte aí. No quinto selo, no quarto, aliás, quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram, e com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. A palavra flagelo lembra cipuada no nosso linguajar, como uma pessoa está de costas, né, recebendo uma punição, chicotadas, cipuadas, marcando para que a pessoa se arrependa. Mas
esse indivíduo, esse criminoso, ele não se arrepende dos seus feitos. Estou levando essas ferroadas, essas chicotadas, mas quando eu sair daqui, eu vou pintar o 7. Né? Você conversa com alguns meliantes, né? Você conversa com alguns deles, não todos, né? Sair daqui, eu vou, né? É levando chibatada, mas é assim que a humanidade né? Nesse tempo aqui, tá? Veja o próprio coronavírus, né? Se arrependeram? Não, pior, comercializando aí ganhando dinheiro em cima da fraqueza dos seres humanos, e por aí vai, né? Se arrepende nada. Essa taça, queridos, ela foi derramada, veja a criação ao revés. Agora é o sol, as águas, terra, as úlceras, né? Veio da terra, das águas agora, e também do sol. Agora da estrela cósmica do sol vai estar irradiando severamente sobre as pessoas. Então, fogo, terra e água. Veja o que Deus está fazendo, criação, né, ao revés. E aqui, nesse quarto flagelo, eles blasfemam. Essa é a primeira blasfêmia. São 3 blasfêmias. Nesses 7 flagelos, 7 taças, eles blasfemam 3 vezes, né? Vamos chegar lá. Com isso, respondem com a primeira blasfêmia, denota o quanto as pessoas são iguais ao faraó no Egito. Lembra de faraó? Quanto mais cipuada ele levava das pragas, não, mas vai não. Coração endurecido, exatamente isso, minha irmã. Muito bem lembrado. Faraó, né? Que se apegou aos seus deuses e assim permaneceu de coração completamente endurecido. Ou seja, ele se achava o Horus vivo. Ele se achava ele era o discípulo, né? O servo do Deus Ra, o Deus Sol. Entendeu? Então, querendo ou não, está implícito aqui algo referente à praga do Egito, sobre o sol, que foi a praga da escuridão, porque o Deus Ra, para eles era o Deus Sol, era o maior dos deuses do Egito. E é nos deuses pagãos que a humanidade confia. Se não confia em Cristo, é algum outro Deus que está ocupando o lugar de Cristo. Não se engane, viu, irmãos? Qualquer pessoa, seu vizinho, seu amigo, seu parente, toda pessoa descrente, ou ela confia em Cristo, ou ela confia em outro Deus. Qualquer coisa, até o próprio eu, né, se torna um Deus para essa pessoa. E aí o 5º flagelo vai confirmar essa praga aí da escuridão. Olha aí. O 5º flagelo, verso 10 e 11 diz assim: derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram de Deus do céu, o Deus do céu, por causa das angústias e as das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Sobre o trono da besta, né, nesse 5º, né, sobre a sede do império espiritual de Satanás, uma forte referência a Êxodo 10, 22, né, que é a escuridão. A escuridão era tão grande que era palpável. Os egípcios temiam a noite, temiam a escuridão. Para eles o Ra, né, o Deus Sol, era o Deus principal deles. Tudo era de dia, à noite, tudo, né, amoitado, tudo escondido, né? E aí, aqui, né, o trono da besta, né, lembra lá de capítulo 3, né, 2 e 3, das 7 igrejas. Eu sei onde tu habitas, onde há o trono de Satanás.
Veja que interessante, é como se o Império Romano representasse essa tirania contra Deus, o trono de Satanás, ou seja, os deuses pagãos levantados pelo Império Romano para que os crentes adorassem. Queridos, Apocalipse fala primeiro aos crentes da época, viu? Lembre-se disso. Alguém falar aí Apocalipse, está falando do chip, está falando do não sei o que, não. Está falando para os crentes da sua época. Porém, vai ter significado para nós também ao longo das eras, tá bom? E aqui é isso, sobre o trono. Aí os crentes lá entenderam, poxa, então o Senhor é muito poderoso mesmo, então esse trono aí vai ser removido. E aqui também, é uma sede mundial da besta, do anticristo, que aqui a besta é o anticristo, sede mundial das prerrogativas de Satanás, de onde ele governa, de onde ele toma as decisões, e ali se torna em trevas, puras, densas trevas. E aí as pessoas passam a sofrer tormentos, escuridão, tormento, e eles remordem a língua. Veja que interessante, em vez deles, quando Jesus falou, haverá choro, ranger de dentes, começa por aí, começa na terra, o choro e ranger de dentes, não é somente na eternidade. E em vez das pessoas se clamar a Deus, pedir por misericórdia e se arrependerem de suas iniquidades, elas se remordem a língua, elas seguram os lábios para não se arrependerem, para não falar bem de Deus. Pelo contrário, o que é que elas fazem? Blasfemam. Irmãos, nós não podemos repetir blasfêmias que os outros falaram contra Deus, tá? Isso é muito importante frisar aqui. Toda blasfêmia, ela na Bíblia, ela é mencionada por nome blasfêmia, tá? Então, a gente não pode, não deve repetir, porque é algo que foi proferido contra a majestade, contra a santidade, contra a autoridade de Deus. E aqui, o texto fala bem claro, João ouviu, de uma certa forma, qual foi essa blasfêmia, o que é que eles falaram contra Deus, tá? E aí, ele só menciona, eles blasfemaram. João sabia que era uma blasfêmia e somente disse que era, o termo aí, certo? Então blasfemaram o Deus do céu por causa, das angústias, das dores. Quanto mais severo, interessante, quanto mais severo o juízo, o julgamento, a punição, mais esse povo, mais as pessoas se endurecem e se levantam contra o Criador. Essa é a segunda blasfêmia, Agora, vamos para o sexto flagelo, sexta taça, verso 12, vamos lá, Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Há profecias, queridos, no Antigo Testamento sobre o secamento do rio Eufrates. Lembrando, o rio Eufrates é mencionado lá no Éden, e ele era como se fosse uma barreira lá no Iraque. Hoje ainda existe o rio Eufrates, tá certo? Ele é como se fosse uma barreira entre o Oriente e o Ocidente. Por isso que chamam aqueles países, Iraque, Síria, Afeganistão não, Jordânia, Transjordânia, Israel, Arábia, enfim, aqueles países ali chamam de Oriente Médio, porque o rio, também, pela causa, do rio Eufrates, tem o rio Tigre e o rio Eufrates, mas o rio Eufrates é um dos maiores, ele desemboca lá no mar. Enfim, e aí esse rio Eufrates tá nessa representação aí, que é mencionado desde o Éden, e aí também é mencionado em Apocalipse.
Em várias passagens bíblicas, esse rio é profetizado a sua seca e tal, né? Mas esse sexto flagelo é diferenciado, viu, irmãos? É um sexto flagelo que não está numa ordem cronológica. É como se os crentes estivessem ainda na terra. Tá? A gente vai chegar lá. Por quê? Desse sexto flagelo. Lembrando que Apocalipse fala de passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Não tem uma ordem certa. Tá? Então esse sexto flagelo, essa sexta taça, fala muito aí dessa representatividade. Não é literal, tá certo? Essa questão do rio Eufrates. É algo simbólico que represente alguma, vamos dizer assim, algum levante contra Cristo, contra o povo de Deus, ou demônios, né, se levantando. Então há muitas questões em cima dessa situação aqui, né? Do verso 13 diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos semelhantes a rãs. Mas também está fazendo uma referência lá no Egito. Rã, praga das rãs. Também um dos deuses do Egito, eu não lembro o nome, era uma caricatura, um corpo de humano e cabeça de rã. Eu não lembro o nome dessa deusa, né, do Egito, que aí controlava, né, segundo a crença dos egípcios, né, algumas forças da natureza, semelhantes a rãs. Veja, em quem as pessoas depositam sua confiança, isso vai estar contra elas mesmas. Porque que vão fazer? Porque da boca. Boca representa aquilo que eu falo, aquilo que é pronunciado, engano, discurso. E ele sai da onde? Da boca do falso profeta, que é a besta que sobe do mar, da boca do dragão, próprio Satanás, e o do anticristo. Então aí, espíritos malignos que enganam as nações para pelejarem contra Deus. Inútil, né? Inútil. Porque ele já perdeu várias batalhas. Lembra lá do ciclo passado, do 12 ao 14, perdeu para a mulher, a primeira vez, primeiro round. Segundo round, perde para Miguel e seus anjos, cai lá do céu para a terra. Terceiro, perde para quem? Para o povo de Deus de novo, para a mulher, né? Ela é livrada lá pelo Senhor e tal. E aí ele, 3 derrotas seguidas. Aí ele levanta aí os seus capangas, seus comparsas, besta do mar, besta da terra, sistema político, econômico e sistema religioso, para batalhar contra o povo de Deus. Mas, mais uma vez, mesmo o povo de Deus morrendo, o povo de Deus está sendo vitorioso. Entendeu? E aqui também, né, o aspecto impuro deles é destacado ainda mais quando são descritos como semelhantes a rãs, uma criatura impura lá no Antigo Testamento. Além de ser impuro, também está na representação do Egito, dos deuses do Egito, tá bom? E aqui, irmãos, porque eles, verso 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles inutilmente vão estar. Tem até um filme, né, que no final lá reúne uma batalha lá em Megido, né, a batalha de Megido, que no verso 16 ele explica isso, no Armagedon, né, monte de Megido, né, que significa. Tem filme, né, que eu me esqueci o nome do filme, rapaz, mas depois a gente lembra aí, que lá no final, né, os crentes, os santos lá, um tanque de guerra, com escambau todo, com arsenal, batalhando contra o inimigo lá, aquela coisa toda. Isso aí não existe, irmãos, porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, não é com armamentos, né? Isso está totalmente fora de cogitação, fora mesmo. Então essa batalha final é uma batalha perdida,
mais um round que ele perde. Tá? Na cruz ele já perdeu. E ele vem com uma sucessão de derrotas, até o momento da derrota final, né? Mas aqui, irmãos, interessante que o grande dia, olha aqui, o dia, D maiúsculo, os tradutores colocam D maiúsculo, porque se refere ao quê? Vocês sabem? Ao dia, que dia é esse? Dia de Cristo, exatamente, porque lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ele diz que pelo sopro do resplendor da sua vinda, derrotará o iníquo, que era o homem da iniquidade, que é o anticristo. Em Tessalonicenses está muito bem explicado sobre isso, tá? Então, e aqui ele dá uma exortação, veja que está na sua Bíblia, entre parênteses, no verso 15: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Irmãos, então quer dizer que a gente agora, até para tomar banho, vai ter que tomar banho de roupa. Não, o texto está dizendo. Acabou-se. Estamos pecando, né, irmãos? Tomando banho de roupa. Já pensou? Se isso fosse uma linguagem literal, pior, pasmem. Em muito tempo, eu acredito que ainda exista crentes que pensem assim, tá? Por muito tempo, as pessoas entenderam errado esse versículo. Pessoas tomando banho, com as roupas, né, social e tal, a relação sexual, né, um lençol, fazia um buraco lá no lençol para ter a relação sexual nas antigas. Então, a linguagem literal tomou o pensamento de muita gente, tá? E aí, né, por conta também das seitas, adventismo, que leva muito na literalidade, né, do texto. E isso se espalhou muito, e muitos irmãos, por mais que piedosos, sinceros que sejam, mas compreenderam errado esse versículo e outros versículos que falam de vestes, tá bom? Por que ele faz um parêntese no meio de uma taça, né, de um flagelo, que está representando ainda o povo de Deus ainda na terra, e essa batalha, né? O povo de Deus sofrendo na grande tribulação, tamanhas ofensivas, é o que a Coreia do Norte faz com os crentes, né? Uns vão presos, outros vão para campos de concentração e outros são mortos. Tudo isso na grande tribulação, né? Na escatológica grande tribulação vai ocorrer. Mas também a grande tribulação também tem a representação que ao longo das eras o povo de Deus tem sido perseguido, maltratado, massacrado, vendido, explorado pelos outros. Quantos de nós aqui, né, como igreja, fomos explorados, por exemplo, né, por pessoas de má índole, querendo se aproveitar do serviço social da igreja? Um pequeno exemplo, né, de males que ocorrem contra o povo de Deus. Perseguição, queridos, há em todo o mundo. Quando Portas Abertas faz 50 países de alta perseguição, é nível de perseguição. No Brasil tem perseguição, menino, contra os indígenas. Se você conhecer os trabalhos e as retaliações contra missionários e organizações que trabalham com indígenas, é muito grande. Por esse fator é que o Brasil deveria estar nessa lista também, né, de perseguições devido aos trabalhos com indígenas. Muito sofrido. Pode falar, minha irmã.
Isso, exatamente. Eu não estava esquecido não, viu? Só estava tentando explicar outras questões aqui. Então, enfim, também, irmãos, nesse quesito, muito bom a senhora ter perguntado, o risco de não se manter trajado com as vestimentas espirituais é andar nu e ter nudez exposta. Tal ideia é semelhante a Apocalipse 3,18, em que dizem que a vergonha da tua nudez retrata a igreja pecadora exposta por Deus, né? Dando continuidade a uma imagem do Antigo Testamento, na qual a nudez é um símbolo de vergonha. E o que está significando aqui, no meio de tudo isso? É que o povo de Deus precisa se manter santo, perseverantemente santo, com as suas vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, vestes espirituais. Lembra lá que os santos foram lavados pelo sangue do Cordeiro, foram alvejados. O Apocalipse é muito conectado, irmãos. Lá nos selos, está lá, o texto vai classificar que os santos que foram alvejados, Apocalipse 7, né? Me diz que foram alvejados pelo sangue do Cordeiro. As vestes brancas alvejadas pelo sangue, né? Não é alvejado por água sanitária, mas pelo sangue de Jesus, que não mancha, mas que traz pureza para a nossa vida espiritual, tá? Para que os santos não se misturem, não caiam nas tentações desses espíritos imundos, desse exército de inimigos que se levanta contra o povo de Deus ao longo do tempo, tá? Então, esse andar nu é algo muito vergonhoso, ou seja, despido, sem Cristo, sem Deus, abandonou. É o que acontece com aquelas pessoas que, uma vez que conheceu a fé cristã, eu não estou dizendo que nasceu de novo, a pessoa conheceu a fé cristã, trabalhou, foi para a viagem missionária, foi para os cultos de oração, culto de doutrina, culto de não sei o que, culto da vitória, culto de avivamento, culto de... tudo que é culto que tem, né? Culto da não sei o que, fez tudo, trabalhou, fez, aconteceu, mas era pervertida em seu caminho, em seu andar. Então são essas pessoas que estão nuas perante Deus, que vão ser punidas severamente junto com todos os outros ímpios. Lembra lá que Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Até pessoas que pregam no culto de doutrina. Já pensou? Prega no domingo, faz tudo de crente, mas infelizmente está perdida, né? Deus tenha misericórdia. Enfim, irmãos, também a vergonha implica em desgraça e merecimento de juízo. Andar nu, né? Para os judeus, nudez era uma extrema vergonha, nudez, né? Por isso que o próprio Moisés faz questão de dizer que Adão e Eva, quando comeram do fruto, se viram que estavam nus. Por que Moisés escreve isso? Porque na cultura dele, nudez é uma vergonha terrível. Isaías, capítulo 20 de Isaías, se você ler lá, do 1 ao 5, Deus manda Isaías andar seminu, para representar o quão estavam longe de Deus o povo, quão estavam longe da santidade do Altíssimo. E aqui, queridos, então, verso 16, os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Tem até filme, né? Armagedon, aquele meteoro que cai, aquela coisa toda, e que Bruce Willis e tantos outros, personagens ali encontram o meteoro, a nave bate lá no final e o meteoro lá se espalha, salvam a terra. O Armagedon bíblico não vai ter livramento não, viu? Tem como se esconder não.
Armagedon é monte de Megido, monte de Megido. Mas por que ele fala Megido? Você vai ouvir, vai ouvir falar ainda, né, que vai haver uma batalha literal, viu, irmãos? A escatologia dispensacionalista, em que a maioria das pessoas acreditam, né? Os pentecostais, os neopentecostais, alguns outros tradicionais, acreditam na escatologia dispensacionalista, que é muito, leva muito à literalidade das coisas, em que eles acreditam também que haverá uma batalha sangrenta entre o povo de Deus e os exércitos do anticristo. Como a gente tem estudado, isso é fora de cogitação. Você vai ouvir com certeza por aí. Então, Megido é a antiga cidade no norte da Palestina, que ficava numa parte estratégica da planície no vale de Jezreel, ou Esdrelon. Irmãos, por que essa em Megido? Porque lá em Juízes, tanto capítulo 4 como capítulo 7, as pessoas, os juízes, né, o povo de Deus, quando se arrependeu e tal, e aí nas batalhas, Deus fez milagres, em que os inimigos, começou a pegar o outro e matar o outro, né? Milagres desse tipo aconteceu justamente nessa localidade de Megido, Jezreel, entendeu? Então, conforme Apocalipse, que faz referência a todo o restante da Bíblia, tudo que está em Apocalipse, irmãos, você tem que encontrar na Bíblia. Todas essas referências cruzadas, tá bom? Porque Apocalipse é cheio de símbolos, cheio de linguagem do Antigo Testamento também e do Novo, principalmente do Antigo Testamento. Então, nesse sexto, né, essa batalha é uma batalha que não haverá esforço do povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus na grande tribulação sofrendo retaliações, Cristo vem e derrota todos os seus inimigos e leva para si o seu povo. E em seguida a destruição final, né, também a punição eterna, juízo. Enfim, também aqui, a partir do verso 17, o sétimo flagelo, sétima taça da ira de Deus. Aqui já é depois da vinda do Senhor, tá? Queridos, do primeiro ao quinto, com certeza nós cremos que tem referência a antes da vinda de Cristo, ou depois. No sexto, já ainda está falando algo que antes da vinda de Cristo. Primeiro ao quinto, depois. E no sétimo flagelo, está falando de algo definitivo, final. Planeta, tudo vai se acabar, né? Acabar, céus e terra serão renovados. Então, com o quê? Então, verso 17, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, olha aí, como uma referência ao final, feito está, ou está consumado, está completo. Ou seja, essa sétima taça aniquila definitivamente. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhes o cálice do vinho do furor da sua ira. Irmãos, que interessante esse verso 19. Todas as cidades caíram. E caiu qual mais? A grande Babilônia. Lembra lá da linguagem cíclica. Ele vai explicar aqui e vai mencionar aqui e vai falar lá na frente. Mais uma vez, no capítulo 14, fala lá da grande Babilônia, né? Recebeu o furor da ira de Deus.
que o capítulo 14, vocês lembram que é o final do mundo, né? O fim do mundo, a descrição, no ciclo passado. Nesse ciclo, mais uma vez o mundo está se acabando. E aqui menciona mais uma vez a Grande Babilônia. Só que aí no próximo ciclo, nós vamos falar no próximo encontro sobre essa Grande Babilônia, a grande meretriz. Veja que interessante. Dois contrastes. Por que Grande Babilônia, a grande cidade? Faz contraste à imitação à Nova Jerusalém. Satanás sempre vai imitar as coisas de Deus, sempre, desde sempre. E por que grande meretriz? Que é a mesma Babilônia, tá? Grande prostituta, que é o contrário aí, uma oposição à mulher vestida de sol, povo de Deus. Interessante, né? Então sempre ele vai trazer isso contra o povo de Deus. Então aqui é mencionada a queda das cidades das nações, a destruição terrível delas pelo Senhor, porque ele vai instalar na nova terra a Nova Jerusalém, que é de dimensão cósmica, maravilhosa, gigantesca, brilhosa e amada pelo Senhor. A gente vai falar, mas já a gente falou mais sobre esse cálice do vinho do furor da sua ira, né? Que é um cálice, é um vinho sem mistura. Na antiguidade, o vinho recebia um percentual de água, mas o vinho sem mistura é como se der a beber a pessoa e ela vai beber aquilo até desmaiar, cair, viu? Então, essa é a linguagem da taça, ela tomar dessa ira até ela não aguentar mais. Verso 20 diz: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, né? 60 quilos, por causa do flagelo da chuva de pedras. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. O seu flagelo era sobremodo grande. Aqui, queridos, está descrevendo mais uma vez a destruição final e mostra mais uma vez a blasfêmia, a falta de arrependimento, o endurecimento do coração. Lembra de Faraó? Terceira blasfêmia, blasfêmia definitiva. Por que 3 vezes, irmãos? ênfase. Não, não e não. Dizendo não para Deus. Blasfemar. Não, não e não. Feito menino chorando. Não, não e não. Não vou obedecer e ponto. E aí eles recebem a merecida punição pelo seu erro. E isso, irmãos, nos impulsiona a termos mais temor a Deus. Isso nos impulsiona a respeitarmos mais as coisas de Deus. Isso nos impulsiona a termos misericórdia das pessoas que estão indo para a destruição. Isso nos impulsiona a clamarmos que ainda é tempo de arrependimento pela vida daqueles que ainda não se renderam ao pé da cruz. E ainda é tempo de aqueles crentes que estão visitando, que estão congregando conosco, de se arrependerem de suas iniquidades. E ainda é tempo de se voltar para o Senhor e de aderir essas vestes, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, para que no último dia não seja encontrado nu.